O que é o ponto G na mulher? Existe o ponto G feminino? Ponto G feminino, conhecido por outros nomes como G-spot, glândula de Skene, glândula de Grafenberg, será que o ponto G existe mesmo na mulher? O que é o ponto G na mulher? Qual significado tem o ponto G? Caso exista, para encontrar qual é a melhor posição? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia. Aqui falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Você que acompanha aqui o canal, você pode pensar: ei, Salvio, mas você já gravou esse vídeo? E eu respondo: sim, pequeno gafanhoto, já gravei. Porém, eu tô tendo que gravar novamente porque o YouTube praticamente destruiu o vídeo anterior por causa das imagens. Mas tudo bem, aceita que dói menos, né? Voltando aqui. A história do ponto G é uma história que tem sido discutida recentemente, porém o debate acerca do orgasmo e da ejaculação feminina sempre existiu ao longo dos séculos. Por um tempo, a ejaculação feminina e a lubrificação até foram vistas pelos médicos como algo saudável para a saúde da mulher e visto como a ideia de liberar a semente feminina. E a estimulação da vagina até já foi feita como forma de combater algumas doenças em que os médicos ou parteiras colocavam objetos dentro da vagina da mulher para estimular sexualmente. Inclusive, é antiga a ideia de uma mulher ter, entre aspas, a próstata feminina, que é a glândula de Skene, em que no século XVII o médico holandês Regner de Graaf descreveu a ejaculação feminina e a atribuiu à suposta próstata feminina. Mas em 1940, em uma pesquisa sobre a estimulação uretral feminina, feita pelo médico alemão Ernst Grafenberg, narrou uma zona erótica que poderia ser demonstrada na parede anterior à vagina ao longo do curso da uretra. Ernst Grafenberg ele foi pioneiro nos estudos da sexualidade feminina, pioneiro no estudo do DIU e estudou profundamente sobre essa suposta próstata feminina, até que em 1980 concederam o nome do ponto G a essa estrutura em homenagem a ele, ou seja, G de Grafenberg. Porém, até hoje, ainda tal estrutura é alvo de muitas críticas e controvérsias, que vamos falar daqui a pouquinho. Mas, em 2001, o Comitê Fala direito! O Comitê de Terminologia Anatômica aceitou a ideia da próstata feminina como segundo termo para a glândula de Skene, que muitos acreditam ser o ponto G. Já agora hoje, o ponto G tem sido assunto tanto no meio acadêmico quanto na roda de amigos e é caracterizado como uma área supererógena feminina que, quando estimulada essa área, pode ser uma fonte enorme de prazer sexual e grandes orgasmos e até mesmo ejaculação feminina, em que muitos acreditam que o ponto G ou próstata feminina fica entre 5 a 8 centímetros na parede dianteira da vagina, entre a abertura da vagina e a uretra. Porém, no meio acadêmico ainda é fonte de debate, pois ainda não há provas suficientes para provar a existência do ponto G. Inclusive hoje é alvo de muita controvérsia, em que envolve desde a indústria pornográfica, pesquisadores e até ativistas sociais, em que envolve até mesmo feministas e outros defensores do prazer feminino. Nisso, uma das maiores dúvidas das pessoas é sobre como encontrar o ponto G, como diferenciar o orgasmo clitoriano do orgasmo do ponto G, qual é o melhor, e por aí vai. A princípio, para responder isso, precisamos, antes de mais nada, separar as coisas e começar pela anatomia. O clitóris é uma estrutura externa que fica entre os lábios internos da vagina, bem no topo da vulva. Só uma observação, eu queria muito mesmo poder mostrar uma imagem didática disso, mas infelizmente eu não posso devido às políticas do YouTube, mesmo estando nas diretrizes da comunidade afirmando que pode sim usar conteúdo sexual para fins didáticos, na prática não pode, inclusive negaram o meu recurso. Mas tudo bem. Conselho de corno, aceita que dói menos. Pois é, voltando aqui então. Já agora o ponto G, caso exista, claro, atribuem a estar entre 5 a 8 centímetros na parede dianteira da vagina, entre a abertura da vagina e a uretra, descrita como uma área mais rugosa e esponjosa em que geralmente o parceiro sexual tem acesso através do movimento de vem cá, com o dedo indicador e o dedo do meio juntos. Caso você queira ver a imagem, é só pesquisar no Google Imagens. Tem uma imagem lá que representa muito bem esse movimento, para você poder entender melhor. Porém, do ponto de vista científico, não está claro ainda se tal ponto G realmente exista como uma estrutura única. Inclusive, pesquisas feitas com gêmeos constatou que não possuem, entre aspas, o ponto G no mesmo lugar, sendo que, de acordo com os pesquisadores, se um gêmeo idêntico relatasse ter um ponto G,
ou ter muito mais prazer em um lugar, então seria bem mais provável que o outro também tivesse, não é mesmo? Não é por acaso que alguns cientistas não acreditam na existência do ponto G. Outros acreditam que o ponto G é uma área da vagina que traz grande prazer, mas que varia de mulher para mulher. Já outros veem o ponto G como uma extensão do clitóris. Ainda não há um consenso bem definido sobre o ponto G no meio científico e acadêmico. Mas o que grande parte das pesquisas atuais mostram é que a maioria das mulheres atingem um orgasmo com muito mais facilidade através da estimulação do clitóris do que pelo suposto ponto G, ou com sexo com penetração. Mas fica a pergunta, qual é a diferença entre o orgasmo do ponto G e o orgasmo clitoriano? Então, segundo a ciência, através de estudos utilizando ultrassonografia, mostram que ambos envolvem as mesmas áreas das contrações vaginais enquanto ocorre tal orgasmo. A diferença é que até agora tem sido notada uma pequena diferença no fluxo sanguíneo em que o orgasmo clitoriano tende a concentrar mais o sangue na região clitoriana, enquanto o orgasmo do suposto ponto G tende a concentrar o fluxo sanguíneo ao redor da vagina e tende a ser mais propenso a trazer ejaculação feminina, o famoso squirt, em que, em teoria, uma pequena quantidade de fluido é empurrada da glândula de Skene, ou ponto G, pela uretra durante o orgasmo. Mas e do ponto de vista da sensação? Como a mulher se sente? Pois é, nisso é complicado falar, pois é algo muito subjetivo, em que alguns estudos relatam que mulheres experimentam tanto o orgasmo clitoriano quanto o orgasmo do ponto G de formas diferentes. Mas esse é um estudo difícil de ser feito, pois é difícil achar um padrão. É que grande parte das mulheres chegam ao orgasmo por estímulos diferentes, não havendo assim um vencedor do melhor ou pior, devido ao fato de ser difícil mensurar isso. Mas em um estudo baseado em relatos, as mulheres descrevem o orgasmo clitoriano como sendo algo localizado, intenso e satisfatório, enquanto o do ponto G como sendo algo mais duradouro, profundo e intenso. Mas, ao mesmo tempo, é difícil para a ciência identificar isso, pois muitas vezes pode até refletir em um viés de confirmação por parte das participantes dos estudos em decorrência da cultura que tem sido promovida acerca do ponto G. Mas, em resumo, no momento, apesar das pesquisas sobre o ponto G estarem sendo feitas desde 1940, ainda tem muitas dúvidas no ar, inclusive controvérsias. Por exemplo, alguns estudos sugerem que o orgasmo clitoriano e o do ponto G têm a mesma origem, com mesmos estágios e mesmas respostas físicas. Em um estudo feito com 1.800 irmãs gêmeas, que você pode ver aqui na descrição, feito em 2009 pela King's College London, sugeriu que a existência do ponto G é algo subjetivo, em que a maioria das irmãs gêmeas não relataram ter um ponto G semelhante. O que, por serem gêmeas, deveria pelo menos esperar um padrão genético, não é mesmo? O que, nesse caso, não houve em grande parte dos casos. Outros acreditam que não há motivo evolutivo para as fêmeas de determinada espécie ter duas estruturas diferentes e separadas para produzir o orgasmo. Como eu já falei lá atrás desse vídeo, alguns cientistas não acreditam na existência do ponto G, outros acreditam que o ponto G é uma área da vagina que traz grande prazer, mas que varia de mulher para mulher, já outros veem o ponto G como uma extensão do clitóris. Ainda não há um consenso bem definido sobre o ponto G no meio científico. Mas, independentemente do posicionamento do cientista, a maioria concorda com o fato, com a ideia de que sou equivocada, a ideia de excluir todo o corpo feminino e apostar todas as fichas em, entre aspas, um botãozinho mágico, fortemente alimentado pela indústria pornográfica, que sabemos que, além de não ter nada de ciência, ainda vive criando e alimentando tabus sexuais. Às vezes até mesmo a própria mídia de massa comete esse erro, vendendo a ideia do ponto G e a ejaculação feminina como se houvesse um botãozinho que basta apertar e a mulher vai ter todos os prazeres da face da terra em apenas 1 minuto. Inclusive, Ellen O'Cornell, professora de urologia australiana, que é uma das maiores pesquisadoras no mundo sobre esse assunto, ela afirma que se focar apenas no ponto G e excluir todo o corpo da mulher é como estimular os testículos de um homem e esperar que ele tenha orgasmos apenas porque o amor está presente, sendo que, segundo ela, o correto mesmo é ver a mulher como um todo. E é aí que chegamos nos problemas da questão do ponto G, que é algo que a ciência ainda está debatendo, mas que aqui do lado de fora vira uma espécie de tabu,
em que as pessoas se educam por meio da indústria pornográfica e a mídia de massa. Nisso, a mulher não consegue achar o ponto G dela, não consegue ejacular aqueles rios de fluidos, como ocorre nos filmes, e nem sente todo aquele prazer da face da Terra que propõem os entusiastas do ponto G e começa a se achar estranha. Aí procura vídeos com passo a passo aqui no YouTube, vídeos esses que, por sinal, o YouTube não sacaneia como sacanearam o meu, e então tal mulher faz tudo como ensinam, não encontra o danado do ponto G, logo ela fica achando que tem algum problema ou às vezes até mesmo se sente inadequada. Ainda mais vendo os relatos nas rodas de amigos que dizem achar tal ponto G, sendo que nós sabemos que essas conversas não são boas para a educação sexual, pois muitas vezes as pessoas querem vender uma imagem delas próprias, que nem sempre é compatível com quem elas realmente são, e às vezes até mesmo mentem com frequência. Inclusive, esse é um problema muito discutido por cientistas e psicólogos que estudam o assunto, que é a preocupação deles com a forma em que a indústria cultural age promovendo o ponto G e levando mulheres a se sentirem disfuncionais, às vezes até mesmo se focando única e exclusivamente em achar tal botãozinho mágico, mas desconsiderando todo o restante envolvido. Sendo que algumas mulheres podem ter mais prazer em uma área dentro da vagina e outras não, mesmo seguindo todo o passo a passo que ensinam nos tutoriais de internet. Ponto G é esse que pode tanto existir quanto não existir, e algumas mulheres relatam terem encontrado através da glândula de Skene, e outras não, e mesmo fazendo tudo que ensinam. Mas a questão é que, independentemente disso, a questão é que, existindo ou não tal ponto G, é fato que a melhor coisa a ser feita é a pessoa explorar o próprio corpo e assim se conhecer. Beleza? Fica assim então, falou!